Amém. Dei-me luz. Haja luz. E Deus disse: haja luz, e houve luz. No princípio Deus criou céus e a terra. Bereshit barak Elohim. É em hebraico, tá? Deus é que traz a luz. Ele faz de tudo para trazer a luz. Ele quer trazer a luz aos nossos olhos. Eu vou precisar daquele negocinho aqui, ó. Uma hora tem que estar aqui, outra hora tem que... Se não estiver escutando, me grita. Deus traz a luz. Ele faz de tudo para que a luz se revele a nós. Ele vai mudar as nossas direções, Ele vai mudar o caminho para alcançar-nos. Vai chegar o momento de que nós não poderemos mais negar, porque a sua luz brilhou primeiro em nosso entendimento, na nossa parte interna, e faz com que a gente consiga enxergar. Muitos de nós estávamos perdidos aí há um tempo atrás, e Cristo nos alcançou. Ele fez tudo para alcançar. Nós temos aquela ilusão que fomos nós até Deus, mas Deus que veio até nós. Prova disso é a cruz. Não fomos nós que fomos para a cruz, foi Ele que foi para a cruz. Não somos nós que o amamos, embora nós o amemos, nós só o amamos, pois Ele nos amou primeiro. Nós somos atraídos por esse amor. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos trouxe vida para que possamos enxergar este amor que é incompreensível aos olhos humanos. Incompreensível, e eu vou muito além, até mesmo que inimitável. Amar como Jesus amou. Isso sim é utópico. Impossível. É impossível. E nós temos que lidar com essa realidade. Mas não se acostumando com o mínimo, mas se esforçando para o máximo. Sabe, um pai, quando chega, o filho faz maior esforço, vai fazer os negócios. O pai nunca chega e fala: mano, da hora, você está muito bom. Fala: não é tudo isso que você acha não, viu? Você se esforçou, você viu que você foi melhor que todo mundo. Baixa a bola aí. Se esforçou, fez tudo. Mas não adiantou. Você pode mais, você pode mais, você pode mais. Nós temos que olhar que Deus sempre vai fazer muito mais. Porque o nosso, ainda que a gente ache que seja no melhor nível de amor, ainda é pouco comparado a Deus. Deus sempre vai nos impulsionar a limites maiores. Isso inclui fazer aquilo que não fazíamos, em lugares que não iríamos, renunciar àquilo que não renunciaríamos. Isso tudo envolve amor. A gente romantizou o amor, achando que o amor é perfeito. Eu amo, então tudo posso. Não, o amor é renúncia. Quando você casa, você automaticamente renunciou a algo. Você renunciou, natural. Renunciou a outras mulheres, outras escolhas, outra vida. Você veio para cá, você renunciou a outras coisas. Jean-Paul Sartre, um filósofo, ele falava que o homem é fadado a viver livre. Não no sentido de livre no conceito de se salvar, mas ele é responsável por todas as suas decisões. Nós somos, de certa forma, não sabemos para onde nós estamos indo, embora tenhamos a convicção que existe um Deus que está nos guiando, cuidando de nossas vidas, mas nós estamos dando passos. E isso que nos aprisiona. A verdadeira punição humana é nós acharmos que estamos livres. Porque todas as escolhas que a gente faz, nós estamos presos a elas. Mas a gente passa. E se eu tivesse escolhido aquele outro caminho? Não dá. Acabou. Uma vez escolha feita,
Só restam as consequências. Sim ou não? Quantos de vocês falaram assim, mas e se eu tivesse 14 anos, tivesse feito diferente? Direto eu fico me lamentando aqui, eu faço, trocaria tudo para 14 anos, 10 anos, nascer num berço. Não dá. Porque os planos de Deus são perfeitos e da maneira como aconteceu, serve para que o plano de Deus seja glorificado. Ainda que eu seja um ser humano com as minhas capacidades intelectuais, físicas, mentais, para tomar algumas decisões, tem a livre impressão que sou livre para fazer o que eu quiser. Essa liberdade que me mata. Porque essa liberdade normalmente está atrelada a eu achar o que é certo para mim. Quando eu erro, quando eu peco, quando eu vou contrário à verdade de Deus, que ela é a nossa liberdade, fazermos o que Deus quer para nós. Essa é a única liberdade que nós poderemos desfrutar, viver desse jeito. Porque se eu viver a liberdade em seguir o que eu acho, eu estou falando, Deus, tu não és tão sábio, eu sei o que é melhor para mim, deixa que eu decida. A nossa liberdade, embora esse filósofo fale de uma maneira humana, nós temos que olhar da perspectiva divina. Nós temos que olhar da perspectiva divina. Eu posso decidir tomar algumas outras decisões, mas essas decisões vão me levar para lugares destrutivos. Todas decisões que não são decisões de acordo com a palavra causam dores. Não que decisões diante da palavra não causem. Por quê? Eu quis fazer esses dois contrastes. Às vezes você decide uma coisa, eu decido ter um relacionamento promíscuo, eu vou ter dores. Sim ou não? Sim. Não, mas eu vou escolher desse jeito, que nem tem acontecido muito. Cristão casar com pessoas que não são cristãs, terem relacionamentos, vai se converter. Irmão, não é certeza. Isso causa dores. Eu fui livre para tomar uma decisão, tá? Não no sentido de livre-arbítrio, que é outra coisa, eu estou falando de escolhas humanas. A gente usa em termo teológico como livre agência para pequenas decisões do nosso cotidiano, minha roupa, esse tipo de coisa, mas nada que esteja fora do controle de Deus. Voltando para esse exemplo, eu tomei a decisão e escolhi me relacionar com uma pessoa. Essa decisão está presa à palavra de Deus? Sim ou não? Por quê? Porque a palavra de Deus direciona para o outro lado. Você não nota a dor que é não escolher o que Deus falou, mas na hora que você vive, você fala, que dor. Sim ou não? Porque quando você sofre as consequências, porque aparentemente é tudo da hora, mas depois vai manifestando, vai gerar tudo que a Bíblia já diz. Beleza, senti essa dor. Daí eu consigo olhar e falar assim, aquela palavra estava certa. Só que, se eu estou desse lado e vi que a palavra de Deus diz, eu estou olhando para aquele lado e falo assim, mas aquela outra pessoa ali. Por quê? É a dor do ser humano. Nós somos fadados a sermos livres, tomarmos nossas decisões. E agora nós temos que se satisfazer porque nós fizemos a vontade de Deus. Nosso regozijo, nossa felicidade está em cumprir a vontade de Deus, não em cumprir os nossos desejos insaciáveis. Você conseguiu notar esses dois contrastes? Eu fui bem claro neste exemplo ou não? Por quê? O ser humano acha constantemente motivos para ficarem satisfeitos. Ainda que Deus se depare e cruze os nossos caminhos, a gente vai encontrar milhares de coisas para apontar. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje, mas vocês já foram chamados há muito tempo a estarem em comunhão. Vocês já tiveram outras oportunidades. Só que chega uma hora que Deus vem e acabou. Não tem como. A vontade de Deus é maior ou a sua vontade é maior? Qual dos dois você acha que é? Quem é mais potente? Mas eu neguei Deus um bom tempo. Beleza. Ele estava
estava deixando você desfrutar da sua tal liberdade. Mas chega uma hora, agora você é livre. O cristão é livre para fazer o que quiser? Só não pode pecar, mano. Não pode. Porque eu sou liberto do poder do pecado. Cristo saiu por todo lugar falando da liberdade. A liberdade. Porque o homem não conseguia ver que ele estava aprisionado. Ele estava sempre inclinado para este lado, para não fazer a vontade dele. O homem sempre vai ser inclinado a fazer o que não é vontade dele. Mas Deus, na sua magnífica obra da salvação, Ele muda todos os percursos, muda as direções, quebra objeções, quebra paradigmas, para se revelar a nós. Eu, em minha ignorância, odiava cristão, não, isso daqui para mim, se contasse isso daqui, se alguém tivesse contado como seria o futuro, eu teria feito milhares de outras coisas para não concretizar o que acontece aqui. Olhando para a minha vida, era um cenário improvável, impossível, indesejado, impensado. Eu falo que nem nos piores pesadelos eu poderia imaginar uma coisa dessa. O que faz? Por quê? Não somos nós. Muitos de vocês talvez também não imaginavam estar aqui e vindo ainda com Bíblia, mano. Vindo com Bíblia ainda. Assim, ainda com Bíblia. Dava para ser crente de internet, né, mano? Só com o celularzinho, que eu vejo pornografia, depois eu olho um versículo bíblico, velho, vê o WhatsApp do esqueminha ali. Não, mas é crente de Bíblia ainda, que sai andando com aquelas Bíblias. E tem que ser Bíblia grande, porque a maioria aqui já está numa idade, então já não consegue nem enxergar, e até os novinhos hoje também não estão enxergando bem. Daí tem que ser letra grande, não dá mais. Deus mudou todos os planos. E Ele nos mudou. Nós não fazemos mais o que fazíamos, nós não faremos mais o que faríamos, porque a nossa liberdade está em viver conforme Deus quis. Pelo caminho, Ele nos pegou. Estávamos nós livremente, andando, caminhando rumo a um abismo, rumo à morte eterna, mas nesse caminho, a luz de Cristo brilhou. Aqueles que eram cegos passaram a enxergar, aqueles que não sentiam começaram a sentir. Quem pecava em paz não peca mais. Tem uma pá de nego aqui que vem trocar ideia comigo, nego e nega, que fala assim: galego, mano, era comum para mim fazer, mas agora não dá, eu faço, me dói. Eu gostava. Tudo bem, eu ainda gosto, mas eu não consigo fazer em paz. Se Cristo te alcançou, você não peca mais em paz. Você não peca mais em paz. Mentira ou verdade? Até palavras que saem da nossa boca, você fala: Senhor, o que é isso? Senão o Espírito Santo nos moldando a nos tornarmos mais parecidos com Ele. Cristo é maravilhoso. Ele escolheu se revelar a nós. Ele escolheu nos encontrar. Ele escolheu entregar a nós a água viva. E aquele que beber dessa água, rios de água viva fluirão. Após esse prólogo, essa introdução, que possamos abrir o Evangelho de João, capítulo 4, iremos ler do 1 ao 9. Amém? A versão que nós usamos é a NVT, nova versão transformadora. Caso você tenha alguma
tradução diferente, eu aconselho que você traga ao culto essa versão. Se você não sabe qual é a sua versão, depois vai lá na capa, você vai verificar que existe uma série de traduções. Nós adotamos essa por ser uma linguagem acessível, contemporânea, e cremos que ela pode transmitir também com muita precisão até aqueles manuscritos originais. João capítulo 4, verso 1, diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais que João, embora Jesus mesmo não os, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para no caminho teve de passar chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusaram a ter contato com os samaritanos. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para... Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja teu santo nome. Te agradecemos, pois nos entregastes a tua palavra. E nós pedimos, entendendo que nós não somos capazes de compreender a sua palavra sem a iluminação do teu Santo Espírito, nós pedimos que seja aberto nossa inteligência, nosso intelecto, nosso coração, para que a sua palavra penetre e transforme aquilo que é necessário transformar. Louvado seja teu santo nome, glorificamos a ti e cremos que somente a ti pertence a salvação. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, amém. Desliga essas luzes aqui de trás, porque está aqui, ela está vindo aqui no meu olho, por favor. Aquelas duas. Aí eu estou vendo tudo brilhando agora aqui, mano. Sabe quando você olha muito para a luz assim? Melhorou muito. Agora esperava. Sabe quando você fica olhando muito para a luz? Eu estou vendo o rosto de vocês tudo. Não vou repreender. Intercessores, por favor. Posição de mãos. Vai, 2 ou 3, segura. O título da mensagem de hoje é Pelo Caminho. Pelo caminho. O verso 1 diz: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Nós já abordamos no culto passado acerca dessa questão do batismo, de como que nós olhávamos, como que eram os nossos olhos para essa visão. Nós imaginávamos que Jesus batizava, mas a gente também não pode afirmar que não batizava, porque ele está falando assim, embora ele mesmo não batizasse, vai muito mais além do que isso, do que poucas palavras que nós podemos tirar conclusões. Mais importante do que o batismo em si, uma pessoa do qual ela vai impor a mão, derramar as águas sobre sua cabeça, ou se caso creia de outra forma, nas outras formas de batismo, não é o homem que efetua o batismo é efetuado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ao qual nos comprou por um alto preço, pelo preço da cruz do Calvário, e nós podemos hoje vencer essa luta que há pouco disse, que nós antes éramos escravos do pecado, mas a partir do momento que nós somos selados com esse Espírito Santo, o pecado já não reina mais na nossa carne. Não que sejamos seres perfeitos, mas o pecado não é mais o lugar do qual nós andamos de maneira constante. Então, esse batismo ao qual menciona aqui traz muitas coisas para a nossa realidade do tempo atual que nós temos que ter plena consciência. Mas o que mais ressalta
nesse texto, nessa pequena parte, ele fala que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais discípulos que João. Você vê que no final tudo estava voltado à vaidade. Tem mais números que isso. Essa comparação é diferente dos nossos dias? Não. A gente olha e fala assim, mas a outra igreja está mais cheia. Mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Por quê? Esses são os olhos humanos, mas tal pessoa tem mais que eu. Mas eu tenho esse tênis, mas o cara tem outro, eu tenho esse carro, o outro tem o outro. Só não pode eu ter essa mulher e o cara tem duas e você invejado, é pecado também, mas é natural o ser humano galgar lugares melhores, é natural o ser humano olhar para esse negócio de grandeza, porque é bíblico no final das contas, o ser humano é isso. Mas Deus nos traz para uma realidade do senso comum. Se nós olharmos para isso, nós nunca viveremos. Sempre vai ter um cara mais rico que você, sempre vai ter um cara mais bonito, que o caso dele é muito fácil, fácil, mas isso daí é o comum, mas nós somos chamados a trazer a consciência. Jesus traz a consciência, ele era muito objetivo em tudo que ele fazia, ele igualava o ser humano, ele trazia de maneira simples, de maneira que ele poderia ser o homem mais lindo do mundo, ele veio de maneira simples, de maneira do qual a palavra menciona que não havia nenhuma beleza que atraísse os outros, o que atraía era quem ele era, talvez parecido com Dé, assim. Por isso que falo, você é parecido com Jesus, pode ser nessa questão, mas você vê que aquilo que encanta os olhos humanos é diferente do que encanta os olhos de Deus. Aquilo que é atrativo aos olhos humanos não é atrativo aos olhos de Deus, porque ele não é como o homem que é atraído pelos olhos. Ele não olha olhos, ele olha coração. Nós vemos a história de Davi, onde chegam na casa de Davi, começam a aparecer os filhos, é aquele. Não. É esse? Pelo amor, hein? Não tinha o melhor? Quem somos assim? Quem é assim? Nós. Deus não olha dessa forma para a salvação. Ele não olha aqui. Esse daqui, merece. Esse não merece. Nós olhamos. Eu vou pregar para aquela pessoa ali, porque ela precisa, mano. Ela precisa. Daí você fala assim, por que ela precisa? Você fala assim, mano, o cara está na pornografia, está na mentira, está no adultério. Precisa. Mas me fala que diferença tem aquele cara que não aceita Jesus, mas vive uma vida aparentemente boa para todo mundo. Me fala. É o dano causado? O que é? Nós somos atraídos pelos nossos olhos. A mensagem de Deus, ela tem que ser levada a todos. Deus escolheu não por causa de algo que ele viu nas pessoas, mas por aquilo que há nele. Mas nós somos seletivos. Não vou pregar para minha mãe não, mano, minha mãe já está velha. Ela é da hora, ela é tiazinha, já para que eu vou falar para ela de Deus? Nunca pecou. Não faz mal para ninguém, ajuda todo mundo. Nunca vi ela falando palavrão, mano. Nunca me deu uma chinelada. Não estou falando da minha mãe não é nada disso, tá? Apanhei, mano, demais. Mas, o que acontece? Você vê como que é o homem? Quem já fez isso, fala a verdade. É inevitável. Nós olhamos e falamos assim, não, isso daí não precisa de Jesus não, porque, não, todos precisam de Jesus e o Evangelho precisa ser proclamado. Os fariseus estavam de olho naquilo que estava acontecendo, eles estavam olhando o movimento, mas eles esqueceram de olhar a essência, a qual Jesus nos traz claramente nesse texto. Nós vemos aqui no verso 3, depois dessa breve
introdução onde mostra esse debate entre os judeus, onde eles estavam olhando uma mera aparência, do qual é de extrema importância para a interpretação desse texto. Olha o que diz: assim deixou Judeia e voltou para a Galiléia. Onde ele estava? Onde? Aí, é o mínimo que a gente tem que ter, compreensão do texto. Judeia e voltou para Galiléia. A Galiléia era marcado por um território gentílico, tá? Onde tinham gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não haviam sido alcançados pelo judaísmo. Beleza, ele estava saindo de um ambiente farisaico, indo para Galiléia. No verso 4 diz, no caminho teve de passar por... Ele teve que passar. Ele teve que passar. Mas o que acontecia naquela época? Eles não passavam por Samaria, os judeus. O que eles faziam? Desviavam. Eles davam a volta. Olha que loucura. Por quê? Porque eles tinham as diferenças com os samaritanos. Depois lá em 2 Reis, acho que é 12, capítulo 12, 17, menciona acerca dessa questão de Samaria. Depois que foi separado em duas tribos, Reino do Norte e Reino do Sul, Samaria foi utilizado como um lugar onde existia muita profanação do nome de Deus. Eles começaram a se relacionar com outros povos, criaram 2 bezerros de ouro em Dan e Betel. Depois vocês podem olhar com mais profundidade para eu não precisar me aprofundar muito, mas o contexto é mais ou menos esse. Samaria já era um lugar do qual os judeus criaram esse tipo de inimizade. Imagina que 600 anos ainda permanecia, era tipo uma rixa, sabe? Daí fala assim, não, como que está acontecendo isso? Olha essas diferenças de povos. E Jesus, ele já veio quebrando esses paradigmas. No caso, ele precisava. Mas precisava aos olhos de quem? Dele. Ele é Senhor, ele é soberano, ele era Deus em carne humana. Ele precisava passar ali porque tudo que ele faz tem um propósito. Ele não faz nada à toa. Ele não deixou você viver o que você viveu de maneira à toa. Não sei como, mas ele vai usar para a glória dele. Algumas coisas que aconteceram na minha vida, meus erros, ele consegue transformá-los de maneira que, ainda que me envergonhe, glorifique o nome dele. E com o seu não vai ser diferente. E esse caminho foi mudado por ele. Nós estávamos ali. Ele mudou muitos caminhos aos nossos olhos, porque o caminho, a linha dele é perfeita, ele não muda de opinião, mas para nos alcançar. Lugar que não seria alcançado. Eu não acabei de falar daquele cara que, esse daqui não precisa não, eu desvio. Eu desvio porque eu julgo não precisar, segundo as minhas próprias concepções. E os judeus faziam isso, eles se baseavam não no que a palavra dizia, mas naquilo que eles tinham por entendimento, que era muito além do que a palavra dizia. No verso 5 diz, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. Ele já traz uma localidade de maneira mais específica. É muito válido depois vocês consultarem mapas, olharem, porque isso daí é muito interessante. Você começa a ver aquele pequeno lugarzinho, aquele pequeno espaço de terra, acho que é istmo, o nome técnico para isso, pequenas porções de terra. Se alguém souber disso, depois pode me corrigir se eu estiver errado. É muito interessante. Por vezes eu demorei muito para compreender isso, mas depois que você começa a compreender, sabe como quando a história é toda preta e branca e vai ganhando cores? Isso é maravilhoso. Porque se nós não entendemos esses pequenos conceitos, a gente vai simplesmente ouvindo e repetindo. Mas quando eu escuto, avalio, isso fica gravado. E eu começo a entender, eu trago para um lado que dá razão. A nossa fé não é uma fé meramente
do além, passa pelo crivo da razão. Nós conseguimos ver esse plano de Deus de maneira perfeita. Observe no verso 6 o que diz: o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Os poços tinham valores inestimáveis. Água no deserto vale ouro. Tanto que na hora que eles invadiam outros territórios, o que eles faziam primeiro? Fechavam os poços. Fica sem água, mano. Que nem deixaram o pastor aqui hoje. Pega a dica. Mentira, é porque eu sempre trago a garrafa, eu venho de moto. Minha mulher está implicando com a minha garrafa, mano. Imagina. Que é a minha garrafa preta. Mas imagina. Brincadeira. Mas observe que tudo isso tinha muito valor. Você vai ver, os poços eram lugares do quais havia reuniões perto. Você via toda uma movimentação por volta dele, horários para buscar água, métodos para buscar água. Olha como diz: Jesus, cansado da longa caminhada. Jesus era... E como que Jesus cansava? Sendo Deus. Ponto. Você entende? A natureza humana e natureza divina. Ele guiando seus passos, buscando aquela que estava perdida, aquela mulher, ao qual ele em breve alcançaria. Obrigado, viu? Glória a Deus. Profetizei, aconteceu, você viu? Anota aí nos livros proféticos. Então, nessa longa caminhada, mostra a fadiga. Uma longa caminhada até alcançar a finalidade do qual ele tinha se proposto. Cansado, mostrando a natureza humana. Mano, você acha que Jesus era cheirosinho, andando naquele tempo? Sim ou não? Fala a verdade. Meu, é muito romantismo, velho. É muito romantismo. Vocês ficam imaginando aqueles pés todo bonitinho. Para. Aquela pelinha lá, tipo, passando sandal. Não é isso. Não é, mano. Não é. Ia ficar tipo a cara do Dé assim, judiado do sol. Olha aí, mano. 25 anos, olha. Imagina, só debaixo do sol, da praia. Mas era isso, era homem. Fazia as mesmas necessidades, mas ele era Deus. Deus encarnado, onde eles viam Deus na maneira como ele agia. Não há nenhuma dor que ele não tenha suportado. As nossas experiências humanas, sou só eu que estou passando isso. Irmão, não tem nenhuma dor que ele não tenha sofrido. No céu, eu já falei isso daqui para vocês. No céu, só vai ter um que não pecou, que é Cristo. O resto só vai ter pecador. Mas também não vai ter nenhum no céu pecador que não se arrependeu. Os que não se arrependeram vão para o juízo de Deus. Mas no céu, não vai ter ninguém que não sofreu. Se você está esperando uma vidinha aqui, mano, que não vai acontecer nada, mano, desce, porque não está no lugar certo. Não tem. Tem alguém aqui que nunca tenha sofrido? Por menor que seja, seu sofrimento é diferente dos outros. Mas não deixa de ser sofrimento. Tem pessoa que vai sofrer porque lascou um dedinho, tem uma unha encravada, o outro vai porque perdeu o dedo numa máquina. Cada um com seus próprios sofrimentos, mas Deus está operando por meio de tudo para se revelar a nós. Observe essa natureza humana de Jesus, nós não podemos nos esquecer disso, porque senão nós criamos um Deus que ele não tem comunicação, um Deus pagão. Jesus, para muitos, não habitou em carne humana, a religião cristã não. Nós temos plena convicção que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Para alguns, Jesus foi só um cara iluminado. Olha que loucura. Mas para nós não, ele é Senhor, ele é Rei.
Essa é a nossa verdade, a verdade da palavra de Deus, não é uma verdade que nós criamos. Já cansado ao longo da caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio, sentado, esperando. É o título dessa mensagem. Imagina que ele mudou o caminho, cansado, sentou junto ao poço. Era mais ou menos uns 50 centímetros o poço tinha, aquilo ali eles prendiam com uma madeira assim, faziam um X, colocavam uma bolsa de couro e desciam a água. Quem já viu esse tipo de poço aqui? Tá tiozinho, hein, mano? Viu como descobre os tiozinhos aqui? Quem viu é todos os mais velhos, mano. Não, mas essa questão é muito legal, você ir buscar na história como que era. Imagina ele sentado, ele estava descansando, embora cansado, descansando, mas o descansar dele era à toa? Não, tudo é proposital de Deus, não tem nada do qual ele não tenha planejado. Nós estamos falando de um Deus que sabe quantos fios de cabelo existem, que ele sabe quantas estrelas tem no céu e as chama pelo nome. Um Deus que dá ordem a todas as coisas. Ele diz para o mar aquietar e o mar se aquieta. Ele ordena que um peixe abra a boca e engula um homem. Até aí é normal, um peixe engolir um homem, mas a questão é o peixe cuspir um homem. Depois de 3 dias, isso é Deus. Deus que dá ordem para que o mar se abra. Não foi Moisés quem abriu o mar? Deus. Esse é Deus. Ele era esse Deus que sentado ainda de maneira humana, ele estava fazendo algo divino, buscando salvar aquela que estava perdida, aquele que os olhos do mundo negava, ele estava trazendo para perto. Por volta do meio-dia. Essa questão de horário, quando eles mencionam, é porque existiam os turnos, os horários certos para que as mulheres iam em determinados horários, os homens em outra, era uma série de requisitos, como tudo no mundo. Não é daquela hora, naquela época não é que era bagunçado, não, era organizado da mesma forma. Então, esses pequenos trechos que nós vemos nas escrituras sempre comunicam algo. No verso 7 diz: pouco depois uma mulher samaritana veio tirar água. Uma mulher o quê? Jesus se dava com pessoa samaritana? Jesus se dava, mas a religião dele. Então, o que acontecia com quem era judeu também? Você está fazendo o contrário do que nós fazemos. Olha o que a religião faz. Se a gente começar a excluir determinadas pessoas, o que vai acontecer? Vai excluir. Aqui só recebe isso. Não, nós recebemos todos os pecadores. Não importa se você é, o que você faz, o que você não faz. É só pecador, não tem nenhum outro título. O pecado não vem aqui, você é pecador nisso, você é nisso, você é nisso. Por quê? Não tem ninguém que entrou por aquela porta que não seja um pecador. Então todos os pecadores são bem-vindos aqui. Até o momento que nós enxergamos que ele, de fato, ele não quer se arrepender, ele quer viver desse jeito, ele quer viver o pecado, então não precisa ficar vivendo aqui dentro, ele pode viver em outro lugar o pecado. Mas se você é um pecador que quer transformar sua vida, quer ser transformado, aqui é o lugar. Aqui é o lugar da gente se entregar e falar assim: eu não quero mais viver desse jeito. Observe que essa mulher, do qual os judeus negavam, que Jesus disse. E Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água para... Quando ele fala isso, ele estava quebrando milhares de paradigmas. Embora não tivesse uma plateia olhando, ele estava quebrando algo dentro daquela mulher. Aquela mulher que já sabia do que era. Ela sabia quem ela era. Quando nós nos deparamos com Cristo, nós sabemos quem nós somos. Tem gente que fala: mano, nem vou lá na igreja. Eu fumo maconha.
Eu sei o que eles, mas não vou, mano. Por quê? Porque ele já criou algo na cabeça e Jesus não faz, Jesus destrói o que ele criou. Ele vai chegar aqui fumando, beleza. Mas, naturalmente, vai chegar um momento que isso daí não vai mais satisfazer ele, porque ele bebeu uma água direto da fonte. Ele encontrou algo maior, ele veio aqui contaminado por milhares de coisas. Não, é aqui. Se você está errando, seu lugar é aqui. Se você não está mais satisfeito com a vida que você está levando, o lugar é aqui. Se você está satisfeito com a vida que você está levando lá, você está enganado também. E o lugar ainda vai continuar sendo aqui, porque aqui é o único lugar que você deve estar, na presença de Deus. Tem várias vozes do galego, é só levantar um e baixar um pouquinho. Daí ele fica que nem louco ali. Quando ele fala, me dê um pouco de água para beber, ele está pedindo a uma mulher que o povo julgava impuro. Ela nunca imaginou. Um judeu, ele tinha todos os seus requisitos formais, eram a ponto de não encostar em determinados objetos, porque se contaminava. Jesus estava se revelando a essa mulher, assim como ele se revelou a nós. Nós criamos uma religião que não existe, naturalmente, porque a única religião pura e verdadeira é a religião preconizada na Bíblia. Nós cremos nisso. Daí as pessoas falam, não, mas Jesus não veio trazer uma religião, ele veio explicar. Não, ele trouxe uma religião. O que nós vivemos é uma religião e não tem como falar que não é. Ah, não quero viver. Não tem que ter vergonha, é. Ah, e as outras religiões, segundo a palavra de Deus, são falsas. Só há um Deus e uma religião verdadeira. Se todo mundo é verdade, então tudo é mentira. Isso pode parecer excludente, não é, mas o único que salva é Cristo, e essa é a verdade que nós cremos. Ainda que o mundo grite de outra forma, a única água que nós beberemos é dessa fonte, não importa o que os outros achem. E ele vem trazendo diariamente essa revelação do que ele é, para todos aqueles que estão perdidos, para todos aqueles que antes, por conta de uma religião, julgavam ser separados de Deus. Ele veio acolher. No verso 8 diz, naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Observe porque eu mencionei que não havia uma plateia. Ele estava conversando de maneira individual. E é assim que acontece a conversão. A palavra é pregada e é como se Deus estivesse falando de maneira individual. Você se esquece de tudo que está ao seu redor. Você olha e fala assim, mamãe, aquele cara que fala estranho, meio louco, careca, falou e parece que ele estava falando da minha vida. Não, eu não conheço a sua vida, mas Deus te conhece. O Espírito Santo te conhece e Ele está ministrando ao seu coração. Quantas vezes nós não estamos ouvindo a ministração e falamos assim, não é possível, esse cara sabe a minha vida, mas esse cara sabe, esse cara é Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, eterno, soberano, príncipe da paz, Ele é Deus, e essa conversa é individual, nós estamos reunidos, o cultuando, mas ao mesmo tempo Ele está se relacionando. Quando a palavra é aberta, quando a Bíblia é pregada, é como se o próprio Deus estivesse falando. Essa é a nossa crença mística, que é a realidade. Deus fala ainda aos nossos corações, Ele fala por intermédio de tudo, mas como saberei o que é Deus falando? Por intermédio da palavra. A palavra é a única certeza que eu tenho. Você vê que esses momentos de intimidade com Deus são propositais. Talvez você estava aí em algum lugar andando e aconteceu alguma coisa que você... Talvez você vai olhar e falar assim, aquele momento era Deus se comunicando comigo. Não uma teofania. O que é teofania? Alguém sabe? Teofania é uma aparição de Deus de uma maneira diferente, não em seu corpo, mas como se fosse Deus caminhando, trazendo de maneira popular, uma aparição de Cristo. Mas são pessoas. Sabe quando você está com muita dificuldade em alguma coisa,
ou está acontecendo alguma coisa, e vem alguma pessoa conversando com você de maneira natural e te fala alguma coisa, de coisas que você estava pensando, fala assim, mas essa pessoa não sabe disso? Mas Deus sabe. E vai trazer soluções para as nossas vidas que não estão acessíveis aos nossos olhos, mas Ele escolheu usar pessoas. Cristo ali, embora Deus era uma pessoa, comunicando a outras pessoas, e depois nós veremos que essa mulher foi alcançada e depois ela levou a palavra, e é isso que tem que acontecer conosco. Se nós fomos impactados por essa palavra vai fluir de nós. Se parou em nós, nós não fomos impactados. Verso 9. A mulher ficou, pois os judeus a ter qualquer contato com os... O que você está fazendo assim aqui? Por que você está falando comigo? Quantas pessoas nós já fizemos isso? Nós fomos falar com a pessoa, por que você está falando comigo? Todo mundo me chutou, todo mundo me esculachou, e você está aqui por quê? Porque eu sou cristão, e não é o que você é, não é o que eu sou, é o que Cristo é, e por isso estou aqui. Nós não olhamos mais para quem nós falamos apenas. Quem é? Departamento de Deus, é problema dele. Nós só temos que falar a toda criatura, de maneira incondicional, não é, aquela pessoa vai ser legal, ela vai congregar aqui no confronto, ou essa pessoa vai virar minha amiga, não importa. E esse é o espanto daqueles que estão ainda afastados de Deus. Nós temos que ir e falar. Nós temos falado. Você tem falado de Deus? Você tem falado de Cristo? Ou você tem escolhido as pessoas que você fala de Cristo? Jesus não fez acepção de pessoas, ainda que isso custasse-lhe a vida. Ele já estava ali, ó, perseguição, todo mundo viu o que ele fazia, achava um jeito de matar ele, não importa. Para nós também não. Ah, mas o cara matou, beleza. Ah, mas a mulher acabou de cometer aborto, beleza. Mas ele estava bêbado ontem, beleza. Já era, foi ontem. Deus nos concede cada dia uma nova oportunidade. Você quer essa oportunidade, mas você não quer oferecer para os outros. Esses somos nós, natureza humana, mas a natureza divina nos conduz para um outro caminho. Então, entenderam? Diz amém. Olha a frase dela, você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Tipo, você não sabe quem você é? Você não sabe que nós temos inimizades? Você não acompanha a história? Você não é judeu, né? Porque se você soubesse, você não estaria aqui. E o que ele estava pensando? Você que não sabe quem eu sou. É isso que nós gritamos aos outros. Vocês que não sabem o Deus que eu sirvo. Ah, mas eu sou isso. Não tem problema. Eu vou te ajudar. Ah, mas eu faço tal coisa. Não tem problema. Eu não vou te ajudar para você ter a minha crença. Eu vou te ajudar porque essa é a natureza daqueles que nasceram de novo. Ah, mas eu vou continuar indo lá onde eu vou. Beleza. Não estou falando sobre isso, não estou querendo te convencer de algo, porque quem convence não sou eu, não é você. Quem convence é esse Espírito Santo. Ah, mas eu não estou vendo nenhum resultado. Você não tem que ver resultado nenhum, você não foi chamado para ver resultado, você foi chamado para pregar e falar do Evangelho. Mas a gente quer o quê? Eu ganhei 10 almas para Jesus, posso ouvir um amém? 10 pessoas já foram convertidas por minha causa. É assim que funciona. Mas a gente faz isso. Aquela pessoa, eu ganhei para Jesus. No máximo, você pode ter sido uma mula para ser usado. Mano. Não tem mérito. Não tem mérito. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Nós estamos aqui porque Ele desviou os caminhos para
nos alcançar, era para todos nós estarmos mortos, nós merecíamos o inferno, mas Ele nos entregou a vida. Nós não temos nada do qual Ele possa olhar e falar assim: eu quero esse daí como meu. Você não tem nada, eu não tenho nada. O homem mais perfeito dessa terra aqui, sem ser Cristo, não tem nada a oferecer a Cristo, do qual ele possa olhar como motivo para atraí-lo. Sabe o que atraiu nele? Em você foi o seu pecado, porque ele ia carregar na cruz. A única coisa que nós temos de atrativo para ele, as nossas iniquidades e a maneira dele manifestar o seu amor glorioso, o seu amor incompreensível, não é por mérito. E nós somos seres humanos que buscamos os méritos. Nós estamos buscando os méritos. Disse ela a Jesus: como é que pede água para beber? Como você pede água para beber? Você não sabe quem eu sou. Eu não tenho nada a te oferecer. Olha o que eu sou, você não pode beber dessa água. Ele era o único que tocava em leproso e não ficava leproso. Ele era o único que andava com toda a escória e não se tornava a escória. Agora não vai você, bonitão, Cristo andou no meio de prostituta, de drogados, e já era. Fica lá andando. Fica lá andando. Amanhã você está se prostituindo e você está usando droga. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Ele é Cristo. Aquela água não o contaminaria, ele colocar a mão em qualquer coisa não contaminaria, mas nós não somos, nós estamos, e nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência, tem lugares que nós não podemos frequentar mais, tem coisas que nós não podemos fazer mais, ponto. Por quê? Eu não sou Cristo. Não se esqueça, ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Você não foi feito um homem de natureza divina e humana, embora Cristo esteja, você está aprisionado a esse corpo. Você está aprisionado a esse pecado que nos conduz muitas vezes nos desviando para o mau caminho. Graças a Deus, pelo caminho, Ele nos encontrou. Graças a Deus, Ele escolheu salvar homens que não mereciam ser salvos. Graças a Deus, Ele morreu na cruz por aqueles do qual Ele viria depois resgatar. Ele continuará resgatando todos aqueles que Ele comprou na cruz do Calvário. Mas Deus escolheu uns e não escolheu outros. Não, não é dessa forma. Todos estavam destinados ao inferno e Ele escolheu uma multidão. E aqueles que não habitarão o céu são aqueles que escolheram não estar diante de Deus pela sua própria responsabilidade. Talvez se você seja um desses hoje. Você está aqui e fala assim: mas esse Deus eu não quero, beleza. Você pode não querer. Mas se Ele te quiser, pode ter certeza que você vai voltar aqui. E se não voltar aqui, você vai voltar para algum lugar e Deus vai te mostrar quem Ele é. Porque esse Deus que um dia eu neguei, Ele me colocou aqui num lugar que eu não me julgo digno nem merecedor. Ele te deu tudo que você tem, Ele te forneceu tudo que você tem, que você não encontre mérito nisso. Ainda que você levante, ainda que você trabalhe, ainda que você faça, você só faz isso porque as mãos dele estão sobre a sua vida. Pelo caminho, ele nos encontrou. Oremos ao Senhor. Senhor, louvado seja teu nome, Pai. Nós te agradecemos, rendemos graças a ti. Nós estávamos perdidos, mas teu grandioso amor nos encontrou. Tu descestes em corpo humano, se fez pecado, para que não fôssemos mortos pelos nossos pecados. Senhor, este momento é de contrição em nossos corações, de arrependimento. Esse momento é o momento de pararmos e refletirmos quem nós somos, refletirmos quem Tu és, Pai,
e por causa do que Tu nos fizestes, nós clamamos que também nos mova, Senhor. Nós não conseguimos nos mover pelas nossas próprias pernas. Não nos permita vivermos conforme as nossas próprias vontades. Coloque em nossos corações as Tuas vontades. Dirija nossos passos, conduza nossas mãos. Retire de nós aquilo que é necessário para que a Sua grandeza resplandeça, Senhor. Que assim como essa mulher nos ofereça, Pai, dessa água, ofereça aqueles que ainda não experimentaram, que eles possam provar e ver quão bons Tu és. E nós que provamos, nós que já bebemos dessa água, faça que essa água flua de nós. Senhor, capacite esses Seus filhos que estão neste lugar. Capacite essas vidas que estão aqui, Senhor. Que mais vidas sejam alcançadas. Que seja quebrado todo aspecto de religiosidade, de vivências do quais foram passados de geração a geração, de apenas movimento sem entendimento, Senhor. Traga entendimento. Discipule o Seu povo, Senhor, com a Tua palavra. Faça com que essa palavra fique cravada nesses corações. Senhor, que esses homens, essas mulheres, essas crianças, esses adolescentes resplandeçam a Tua luz. Senhor, nós oramos e clamamos, pois somente Tu pode mudar as nossas situações. Somente a Tua presença, Teu Santo Espírito, pode colocar o pecado no lugar que ele é devido. E nós agradecemos pelo que fizeste, pelo que faz e pelo que irá fazer.